Da Rede Alesp conversa agora com Arnaldo dos Santos Rodrigues, que é biólogo e mestre em ecologia. Ele nos fala aí sobre o impacto da pandemia no meio ambiente. Bom dia, Arnaldo, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês aí no estúdio? O Arnaldo, você poderia estar falando um pouquinho para a gente aspectos positivos e negativos para o meio ambiente que a quarentena ofereceu? Sim, bom, primeiro, né, a quarentena é alguma coisa que deveria ter começado um pouco antes. Isso mudaria tudo na visão científica da pandemia. A relação com o meio ambiente nos traduz uma produção diferenciada de resíduos sólidos. Por exemplo, por quê? As pessoas ficam dentro de casa, elas passam mais tempo consumindo alimentos, produzindo mais lixo doméstico, mais resíduos, né? Consumindo mais água, mais energia elétrica e alguns serviços. Essa produção pode ser considerada uma produção negativa com relação à questão do meio ambiente, principalmente quando se trata da questão urbana, pela concentração exagerada de pessoas que temos atualmente, principalmente numa capital como São Paulo. Isso seria o básico, né? Para não entrar em detalhes, essa conversa poderia durar algumas horas. Pontos positivos. Você percebe que durante a quarentena, como uma porção de pessoas ficou em casa, uma outra porção de automóveis e mesmo de coletivos, né, de transporte, e mesmo de caminhões, eles deixaram de transitar. Com isso, uma quantidade de dióxido de carbono não foi emitida, então a atmosfera acabou se beneficiando com isso. Mas isso só demonstra para nós que deveríamos mudar o nosso comportamento com relação à nossa vida atual, nosso comportamento social. Você acredita que haverá aí mudança de comportamento com relação às questões ambientais aí depois dessa pandemia? Você acha que as pessoas vão estar mais conscientes ou não? Bom, as pessoas no Brasil, na minha visão, elas tiveram uma mudança a partir da Constituição de 1988 para o lado bom, né? Nós passamos a discutir a questão ambiental em casa, com os filhos na escola, e em 1992, com o encontro da ONU sobre meio ambiente e sustentabilidade, que aconteceu a Rio 92, mudou muito a consciência dos brasileiros. Isso já fez com que as nossas atitudes mudassem. Se você não vê mais criança, quando eu era criança, você jogava papel na rua sem o menor problema. Hoje é muito mais difícil de você ver uma questão dessa. Você vê crianças plantando árvores e você não vê crianças com estilingue matando passarinho. Muito bem, essa é uma atitude de consciência social que foi construída ao longo de muitos anos e muito sacrifício por parte de ambientalistas da área educativa, da educação, e também dos políticos, né, criando leis importantíssimas para que isso acontecesse. Durante o último ano e meio, o que tem acontecido é que a questão ambiental tem sido desprezada, tem sido deixada para segundo plano, quando não, pior que isso, tem sido feito um trabalho de desconstrução da educação ambiental, do trabalho conquistado em décadas. Tanto que a Amazônia foi desmatada numa quantia exagerada e descontrolada. Então, eu tenho dúvidas sobre o que pode acontecer após o fim da pandemia, que ainda demora para terminar. E também presta atenção num dado importante. Você planta uma árvore, ela demora 15 anos para ficar adulta e às vezes 70 anos para ser constituída mesmo. E você corta ela em 5 minutos.
né? Então, a regeneração de tudo isso é muito demorada. É lógico que esse é outro assunto, vocês estão de parabéns, é um assunto que dá para discutir o dia inteiro. Aliás, é o que as universidades e os congressos do mundo e a ONU estão fazendo. Mas acho que, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, acho que você respondeu sim. Eu queria saber de você qual que é a sua expectativa para o meio ambiente aí, né, depois da pandemia. A gente fala de comportamento primeiro e no segundo momento, a expectativa aí do meio ambiente para depois da pandemia. A gente já vê, por exemplo, aí, né, que os oceanos, pelo menos no litoral, estão mudando aí de cor, estão ficando mais limpos por causa dessa falta de lixo que está sendo jogado. As pessoas estão jogando menos lixo porque estão mais em casa. Como é que você vê o meio ambiente depois da pandemia? A gente vai sofrer do mesmo jeito? Qual que é a sua análise? Bom, existem pelo menos 3 momentos logo após a pandemia, né? O primeiro momento é aquele que uma parte da sociedade continua com um receio e por isso ela sai menos, né? Um segundo momento em que todo mundo percebe que agora eu posso sair, então realmente todo mundo vai sair, vai viajar, vai passear e vai aumentar o turismo, principalmente o turismo interno, devido ao medo de pegar avião e ir para outro país e coisa do tipo. E se não existir um trabalho das prefeituras para conter de uma forma educativa essa questão de depósito de lixo, etc., vai ser um problema. E o terceiro momento, né, é quando você mede o que aconteceu. Quando você já está na rua e você já está com aquela embalagem que você, de alguma coisa que você comprou na mão, e você nem tem onde jogar. E aí nós, aqui no Brasil, não temos o costume de comprar uma embalagem e achar que, aliás, comprar um produto e entender que a embalagem é sua. Você comprou o produto e comprou a embalagem. Então você tem que levar a sua embalagem para casa e tem que jogar a sua embalagem no lixo reciclável para que ele volte para a indústria de alguma forma, que é muito difícil. Sabe que a gente não recicla a quantia desejada. Você deu um dado extremamente importante sobre os oceanos, né? Mas os oceanos, eles estão atravessando um problema terrível, porque o plástico que a gente considera que se degenera de 40 a 450 anos, ele não é bem que ele se degenera, ele deixa de ser visto, enxergado. Ele se transforma de uma partícula de 1 centímetro para uma partícula de 1 milímetro ou 1 nanômetro, né? A milésima parte. Então, isso acaba entrando na cadeia alimentar, né? E é consumido pelo peixe, desde do menor indivíduo, desde o plâncton, que é importantíssimo para a produção de oxigênio nos oceanos, até pela baleia, que é o maior animal. E aí acontece uma devastação, uma erosão genética, onde você tem a morte de todos os animais, numa degeneração da cadeia produtiva da vida. Não sei se eu estou me estendendo. Não, pode continuar, pode continuar. Posso continuar? Pode. Mas é importante que possamos entender que quase 100% do nosso lixo está ligado diretamente ao petróleo, né? Porque se tudo que você tem em volta, o computador que eu estou olhando, o fone de ouvido que eu estou usando, a energia e etc., todas essas coisas estão dependentes do petróleo, e todos os plásticos, e a gente chama de plástico tudo que não é de vidro, de papel e madeira. Então toda essa cadeia produtiva produz um enorme e
inacreditável número de dejetos que não são reaproveitados. O Arnaldo, qual seria então uma solução para se produzir menos lixo durante essa quarentena? Bom, primeiro você tem que analisar se você necessita de 10 embalagens. Então, quando você for consumir alguma coisa, as pessoas ligam para fazer compra no mercado, no restaurante, e vem a embalagem de proteção, a cesta, né? Você tem que eliminar isso. Você pode pedir para o seu fornecedor, olha, não precisa embrulhar isso como se fosse presente, né? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa importante, separação de resíduos. Porque se você separa o resíduo, você dá a chance para que uma parte vá para o aterro sanitário e outra parte possa ser reaproveitado, reutilizado ou reciclado. São coisas diferentes, Arnaldo, e que nós costumamos confundir. Arnaldo, você tocou numa questão importante. Um resíduo plástico sujo, né, com resto de comida, por exemplo, ele não vai ser reciclado, ele vai acabar parando no aterro sanitário, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem 2 lixos, né, no condomínio lá em casa. A gente tem o lixo reciclável e o lixo normal. Uma prática que eu já adoto há muito tempo tirou a comida da embalagem plástica, do iogurte e tal, lave aquela embalagem plástica e jogue na parte reciclada. Porque se ele estiver sujo, muitas vezes não dá para ser aproveitado, não é isso? Exato, exato. No Japão, por exemplo, existe o costume de você usar uma garrafa e lavar ela antes de mandar para reciclagem. Inclusive existe multa, eu não sei se ainda existe a multa, mas as pessoas fazem isso. Elas lavam as embalagens antes de mandar para reciclagem. Isso é extremamente importante, inclusive diminui a quantia de doenças, né? Porque quando você manda o seu lixo para o aterro, o aterro não é uma solução muito boa, né? O ideal, estamos longe disso, mas o ideal seria que o material orgânico fosse transformado em matéria orgânica e reusado nas plantações, coisas do tipo, né? Viraria assim adubo. E o material que pudesse ser reciclado retornaria para a indústria numa reversão, e essa reversão transformaria esse lixo em novamente material. Com isso a gente economizaria energia e, evidentemente, o meio ambiente iria agradecer muito, porque tudo termina no oceano. Tudo termina no oceano. Isso é importante que a gente tenha em mente, que se você joga uma ponta de cigarro na rua, essa ponta de cigarro vai para o bueiro, vai para o rio e vai terminar de alguma forma no oceano. Isso é fundamental ter em mente. E quando você fala da ponta de cigarro, você está falando de petróleo. O material usado para o filtro do cigarro também tem petróleo. Como é que o senhor analisa aí os desafios ambientais? O que poderá ser feito para mudar o cenário de degradação ambiental aqui no estado de São Paulo? Perfeito, boa pergunta. Nós temos em São Paulo uma Mata Atlântica exuberante, bastante conservada, com todos os problemas dessa megalópole. Nós ainda temos aqui na capital, olhando da janela, você consegue ver a serra, né? Em qualquer lugar de São Paulo que você tiver, se você se elevar um pouquinho, em qualquer prédio, qualquer lugar que você subir 3, 4 andares, você vai ver um pedaço de Mata Atlântica, né? Então, nós precisamos que, principalmente a Assembleia Legislativa, né, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, o Governo do Estado e suas secretarias de meio ambiente, se entrem num acordo e passem a cuidar cada vez mais disso, porque está havendo um problema de desinformação total no Brasil com relação à proteção das nossas florestas.
as pessoas, quando protegem rios e florestas, elas protegem a vida de todas as espécies, né? E a espécie humana é apenas uma espécie nesse conglomerado de espécies. A biodiversidade é muito maior do que a espécie humana. Nós estamos aqui há pouquíssimo tempo, né? Enquanto grandes massas de espécies, mesmo de mamíferos, da qual nós descendemos, já estão aqui há muito mais tempo. E existe uma interligação de todas essas cadeias produtivas. Por isso que economia e ecologia, se você perceber, as duas palavras começam com eco, né? Então, as coisas estão ligadas e precisam ter uma atenção maior por parte do governo. Essa atenção tem que ser levada a cabo pelos legisladores, que são importantíssimos e que podem determinar como que vai ser dada a educação para as crianças, que são as futuras gerações, que estarão pensando e agindo de uma forma diferente se receberem o tratamento adequado. Então, desde da sua casa, como você disse que separa o lixo na sua casa, eu também separo na minha casa, os resíduos, até a hora que você vai se locomover, se você puder andar a pé, ou de transporte coletivo, ou de bicicleta, você vai estar colaborando bastante para diminuir a poluição. Então, temos que dar muita atenção para essa questão e olhar claramente para quem está poluindo, né? Porque uma coisa é a poluição que você faz em casa, outra coisa é você pegar um trator e ir na Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo, e destruir uma parte, ir na Cantareira, onde moram Arnaldo. os índios, no Pico do Jaraguá, e destruir uma parte. Arnaldo, muito obrigado aí pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos, foi muito bom ter você aqui no nosso jornal, né? Eu acho que é super importante esse papel. Muito obrigado e até uma próxima entrevista. Eu que agradeço em nome dos ambientalistas e dos biólogos aqui. É muito importante ter essa atenção por parte da Assembleia Legislativa, da TV e da rádio. Parabéns para vocês neste Dia Mundial do Meio Ambiente. Tá. Muito obrigada, Arnaldo. Tá certo, muito obrigado. A gente está fazendo aqui